Dando sequência à nossa programação, convidamos a doutora Thalita Monteiro, representante da Sociedade Brasileira de Nematologia. Ela que é engenheira agrônoma, mestre e doutora em fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa, realizou parte do seu doutorado na Universidade da Flórida e desenvolve pesquisas na área de fitopatologia, com ênfase no manejo de nematóides, fungos e bactérias, atuando com estratégias de controle biológico, resistência genética e controle químico. Também é especialista em controle de qualidade e desenvolvimento de bioinsumos. Com a palavra, doutora Thalita. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Paulo pelo convite, à SBN também, pela confiança, ao Omar, e todos vocês aqui presentes. Há quase 20 anos eu trabalho com controle biológico de nematóides, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre compatibilidade, o que é isso, como a gente faz, como a gente pode interpretar, e como a gente também pode melhorar, o que já vem sendo feito. Atualmente eu sou diretora dessa empresa, Microbiota Brasil. Ela é uma empresa que fica no Parque Tecnológico da Universidade Federal de Viçosa. E nós temos uma equipe de 6 cientistas, Então, tudo que eu vou falar aqui, a gente discute internamente na empresa. A gente trabalha com compatibilidade de biológicos assim, com muita frequência, Cada empresa, quando ela vai lançar um produto, inicialmente ela faz, no mínimo, uns 100 tratamentos para poder entender qual que é a interação do seu micro-organismo com os principais produtos que podem ser aplicados em conjunto. Nós temos laboratório, casa de vegetação, estação experimental de campo e credenciamentos para a gente poder atuar nas mais diversas áreas dentro do manejo de doenças de plantas. Nós estamos dentro do Parque Tecnológico da Universidade Federal de Viçosa. Não sei se vocês conhecem, mas se tiverem a oportunidade, dá uma passada lá, em algum momento que vocês passarem por Viçosa. E nós estamos aqui, então, falando sobre nematóides. Os nematóides são patógenos extremamente importantes. Por esse motivo, nós estamos até em um seminário específico para tratar o futuro do manejo desses patógenos habitantes do solo. E a gente tem visto, cada ano, aumentando o número de registros de produtos. Atualmente, são 137 registros no Ministério da Agricultura. O primeiro registrado foi em 2013, há 13 anos atrás. Então, é uma quantidade, assim, algo que a gente que trabalha com controle biológico, lá no início, nós jamais imaginaríamos ter disponível essa quantidade de produtos. São 17 espécies, 8 gêneros, e tem uma diversidade, isso sendo explorada. Fala-se que a nossa biodiversidade ela é muito rica, ela merece ser ainda melhor explorada e que nos próximos anos vão lançar novos produtos, mas nós temos cepas, micro-organismos que são eficientes e que têm mostrado eficiência no controle de nematóides. Fungos, por exemplo, Pocônia, Tricoderma, Purpuracílio, diferentes espécies do gênero Bacillus, Pseudomonas também, tem surgido alguns produtos novos aí à base de Pseudomonas, e de Burkholderia, como é uma bactéria patogênica, ser humano, existe um produto que é à base de metabólitos dessa bactéria. Então, é um cenário dos ativos presentes em formulações comerciais. São todos esses aqui organismos, os 3 primeiros são fungos e, em seguida, as bactérias. A recomendação de aplicação desses produtos é através do suco de plantio, tratamento de sementes ou os dois. Facilmente o produtor ele consegue fazer essa aplicação dentro de práticas que ele já tem adotado há muito tempo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Então, os primeiros bionematicidas que foram registrados foram lá em 2013, que foi uma base de Purpuracílio. Passou um tempo, foram sendo registrados à base de bacilos, Pocônia. Eu, inclusive, tive um grande privilégio em ter atuado no desenvolvimento desse produto à base de Pocônia, porque, na época da minha pós-graduação, eu estava no laboratório onde esse produto foi desenvolvido.
né, que é uma spin-off da universidade e que depois, né, desenvolveu esse produto Iabá de Poconho. Mas, nessa época, nós não tínhamos muita preocupação em simular, né, condições de aplicação no campo de produtos biológicos com químicos. E por que a gente não fazia isso? Porque ainda não era regulamentado, né, a aplicação em calda. Não podia fazer a mistura, né, ou pelo menos não era regulamentada a mistura de produtos em mistura em tanque, né? Então, nessa época aqui, a gente já fazia alguns ensaios com compatibilidade, mas em condições bem artificiais. A gente fundia o químico no meio, né, e via ali como que o fungo poderia crescer, ou a bactéria, caso ele entrasse em contato com um defensivo, né? A partir daí... E detalhe, né? A nossa dúvida, quem trabalha com biológico será se esse biológico ele vai ser compatível com determinado químico? Né? Essa sempre foi a nossa dúvida. Só que algo nos últimos anos tem mudado, né? Muitas empresas que têm seus produtos químicos também têm portfólio de biológicos e tem que posicionar os dois juntos. Então, as empresas de químicos que têm desenvolvido novas moléculas ou novos produtos já está preocupada também com o desenvolvimento de produtos químicos compatíveis com os biológicos, né? Porque o produtor já não vai deixar de usar o biológico. E aí, então, há hoje essa preocupação, né, já de desenvolver produtos químicos com componentes surfactantes menos deletério aos biológicos. Só tomar uma aguinha aqui. E aí, gente, a partir de 2018, né, foi regulamentada essa mistura em calda, né? Apesar, né, de já terem até indicativos aí de que 90% dos produtores já faziam essas misturas, né? Mas ela foi regulamentada a partir de 2018. Então, a partir daí, nós começamos, então, a preocupar muito, né, em simular condições de que os produtos biológicos fossem aplicados junto com defensivos, com fertilizantes, né, para a gente poder entender se eles manteriam ou não a viabilidade após a aplicação. E aqui, inclusive, a instrução normativa, né, que não dá para ver muito bem, ficou bem pequititinho. Então, a instrução normativa, né, para essa mistura em calda é que ela tem que ter uma emissão de uma receita agronômica pelo agrônomo, né, e que informações sobre incompatibilidade elas devem ser registradas. E aí, a Embrapa até lançou um manual técnico para poder ajudar na ordem de misturas e até para também interpretar incompatibilidade de calda. Então, a incompatibilidade, né, ela pode ser, né, de defensivos, ela pode ser detectada de forma visual. Isso, gente, é maravilhoso, né? A gente não pode fazer isso para biológico. Impossível. Né? Seria um sonho se a gente, através, né, de uma detecção visual, pudesse entender. Ah, está compatível. Não está. Por quê? Né? Porque a gente está trabalhando... Porque a gente está trabalhando com algo que é vivo, né? E a gente tem que entender isso. Então, né, seria um sonho mesmo, né, ter essa detecção de forma visual. Né? Para biológico, isso é impossível. E o que é necessário? Pesquisa, né? Precisa de pesquisa. A gente só tem como entender se determinado biológico é compatível com um químico ou um fertilizante se tiver pesquisa envolvida. E o que é a compatibilidade, gente? A compatibilidade de um produto biológico com um químico, né, refere-se à capacidade de misturar bioinsumos, né, micro-organismos e com produtos agrícolas, seja químicos ou fertilizantes, né, sem perder a viabilidade e a eficácia no campo. São duas coisas diferentes, né? Viabilidade e eficácia, né? A viabilidade a gente consegue, com facilidade, fazer in vitro, né? Cultivando os micro-organismos em placa de Petri em laboratório. E a eficácia ela só é possível em vivo, na presença da planta, né? Seja em condições de caso de vegetação ou no campo.
É claro que esse cenário, né, de testar a eficácia das misturas na presença da planta, né, é um cenário perfeito. Mas é praticamente impossível fazer isso com todas as misturas, né? E os ensaios in vitro, então, eles nos ajudam muito a poder entender o que, de fato, é ou não compatível, né? E evoluir para pesquisas na planta, para poder entender naqueles casos onde a incompatibilidade existe. Então, são vários os fatores que podem afetar os micro-organismos na cauda, né, desde pH, né, nós sabemos que os micro-organismos eles são dependentes de uma faixa ótima de pH, temperatura, e aí, dependendo da estrutura do micro-organismo presente na formulação, a temperatura vai influenciar mais ou menos, né? No caso, por exemplo, de endósporos de bacilos, essas bactérias elas são termotolerantes, então a chance delas resistirem a condições de uma faixa de temperatura ampla é maior do que quando a gente fala, por exemplo, em fungo, onde a formulação é a base, por exemplo, de esporos. Outro fator também que afeta muito é a qualidade da água, né? A agitação também pode afetar, o tempo de permanência da mistura e o ingrediente ativo e formulação. E quando a gente fala em ingrediente ativo e formulação, é um assunto muito interessante porque muita gente acha que é o ativo que tem um efeito deletério ou não sobre o micro-organismo, né? E nós sabemos que muitos inertes, muitos componentes da formulação, eles têm esse papel também, né, de ser deletério aos micro-organismos. Então, essa aqui é uma revisão sistemática que foi feita com diferentes pesticidas, né, e aplicação deles em diferentes organismos, em micro-organismos, em animais, em células de forma geral. E o que eles concluíram nesse trabalho que foi muito interessante, né? Eles queriam saber se o ativo teria diferença, né, quando aplicado em separado, de outros componentes da formulação. Então, o que eles observaram? Que 60% dos estudos, né, que já foram feitos, porque isso aqui é uma revisão, as formulações comerciais apresentaram maior toxicidade do que o ingrediente ativo isolado, né? E o que isso indica para a gente, então? Que a interação entre o ativo e inertes, né, potencializa, né, o produto. E, além disso, pode causar efeitos mais agressivos sobre os micro-organismos. Então, é muito interessante isso aqui, porque, às vezes, a gente sempre relaciona, né, a presença do ativo e não necessariamente. Um exemplo até interessante é o glifosato, né, que, dependendo da forma, dependendo dos aditivos que estão ali presentes, dos sais presentes na formulação, ele é mais ou menos agressivo aos micro-organismos. E aqui, só para ilustrar, né, que as diferentes estruturas dos micro-organismos conferem de menor a maior tolerância. Por exemplo, se no produto tem hifas, né, do fungo, por exemplo, a tolerância é bem menor do que de blastósporos, né, seguido de células vegetativas, conídeos maduros, clamidósporos, que são estruturas de resistência de fungos, e dos endósporos de bactérias, que realmente têm uma maior tolerância. E quando a gente fala dos metabólitos, né, todo mundo fica muito curioso. E aí, como que a gente vai entender a compatibilidade in vitro de um metabólito, né, com um defensivo? É um pouco complicado a gente fazer essa quantificação quando nós não sabemos qual que é o metabólito que tem a bioatividade, né? Caso a gente consiga, né, saber qual o metabólito tem essa bioatividade, a gente consegue, né, fazer, vamos supor que seja uma enzima, né, a gente consegue fazer uma atividade enzimática. Ou se for um metabólito, uma toxina, a gente consegue fazer a detecção dela. Então, mas para metabólito, né, eu recomendo que seja feito ensaios de eficácia na planta, que in vitro é um pouco mais complexo, principalmente porque, né, o que tem hoje no mercado ele é a base de metabólitos, então são muitos componentes ali, né? Eu imagino que não vai ser um apenas que tenha efeito. E como, então, que a gente pode analisar, né? Como que a gente faz um ensaio para poder entender a compatibilidade in vitro, né? Eu utilizo esses 3 métodos aqui
com frequência, principalmente o 2 e o 3. No 2, a gente simula uma mistura de tanque, no 3, tratamento de semente. Eu vou explicar mais à frente as etapas de cada um. E no primeiro, ele é um pouco mais agressivo, que é uma exposição constante do bionematicida a defensivos químicos, onde a gente coloca o químico no meio de cultivo e aplica ali o biológico para poder entender se ele vai crescer ou não. Na maioria dos casos, a gente conta diâmetro da colônia ou o UFC do micro-organismo. Mas antes de falar de cada método que a gente usa no nosso laboratório, eu só vou falar um pouquinho, né, sobre alguns erros, né, que acontecem nesses ensaios de compatibilidade e que, quando a gente trabalha com diluição seriada, né, a gente tem um problema chamado de propagação em cascata, né, que o erro ele vai, né, em cascata e vai se propagando ali. Então, a gente tem que se atentar a equipamentos, né, um erro, né, grande é a imprecisão dos equipamentos, retenção na ponteira, limite de quantificação do método. Por exemplo, para o UFC, a unidade de trabalho é de 30 a 300 colônias por placa, né? Então, se a gente tem menos que isso ou mais que isso, reduz muito a eficiência do método. Uma homogeneização deficiente também vai atrapalhar, né? E vai desencadear esse erro em cascata. E esse erro, inclusive, quando a gente tem apenas 6 etapas de diluição seriada, ele pode chegar a 34% de erro entre as repetições, né? Então, a gente realmente tem que atentar a todos esses possíveis erros que podem acontecer ao longo do plaqueamento, né? E como que a gente pode minimizar isso? Utilizar equipamentos calibrados, usar ponteiras adequadas, homogeneizar completamente cada tubo, né? E a gente, por exemplo, na empresa, a gente usa, são 30 segundos cada etapa, né? Ela é muito bem homogeneizada, isso já na diluição seriada, né? Agora, na mistura de calda, a gente deixa um tempo maior, né, de 30 minutos ali, sob agitação. Padronizar a técnica de pipetagem, trabalhar com volumes maiores, realizar réplicas independentes, utilizar controles positivos e negativos e também selecionar adequadamente a faixa de quantificação, né? Porque se você fizer uma diluição seriada e fizer o plaqueamento de uma diluição onde o micro-organismo não vai estar realmente presente, você vai falar que está 0, mas não necessariamente é 0, né? Porque você fez o plaqueamento da diluição errado. E, claro, né, gente, treinar o operador. Então, em relação à metodologia de exposição direta, né, como que a gente faz, então? A gente adiciona o químico aqui no meio de cultivo, né, transfere para a placa de Petri, depois coloca o micro-organismo aqui e vai quantificando o diâmetro da colônia, né, é um deles. E também a gente pode colocar, por exemplo, uma suspensão e quantificar o UFC, né, e vai avaliando isso aí ao longo do tempo. Mas é uma exposição constante, né? O micro-organismo ele não tem chance de crescer na ausência do produto químico, só tem isso ali para ele poder crescer. Então, realmente, é uma metodologia bem agressiva para o micro-organismo. Então, quando ele consegue superar isso aqui, certamente ele é compatível, né? Mas também pode ter falsas incompatibilidades com esse método. E eu tenho falado, né, de unidades formadoras de colônia, né, e o que é isso? Todo mundo já ouviu falar em unidades formadoras de colônia. Né, na bula dos produtos, né, muitos deles têm lá unidades formadoras de colônia. E o que é isso? Uma unidade formadora de colônia, ela é a estrutura do micro-organismo que vai originar cada colôniazinha dessa, que pode ser originada por uma hifa, um endósporo, um esporo, blastósporos, clamidósporos, células de bactérias. Então, qualquer unidade do micro-organismo pode gerar essa unidade formadora de colônia. E aqui é só para um exemplo, né, que é um purpureocílio, uma placa com colônias de purpureocílio, e aqui, placa de colônias de uma bactéria, né, que é o Bacillus simplex. E que só para mostrar para vocês uma técnica chamada microgota, ela reduz também muito o erro, né, que a gente coloca 10 microlitros e quantifica as colônias de bacilos dentro desses 10 microlitros. Por que eu falo que reduz o erro?
Porque quando a gente coloca um volume e passa a alça de Drygalski para espalhar, né, aí já tem o erro do espalhamento da própria alça de Drygalski. Então, para alguns micro-organismos, né, e aqui é mais para bactérias, principalmente bacilos, né, é um método muito interessante da gente usar, porque reduz, né, os erros. E quando a gente, então, simula uma mistura de tanque, o que a gente faz? Né, a gente faz uma calda na mesma concentração de tanque, adiciona o produto químico, deixa sob agitação num determinado tempo e depois, então, vai plaqueando. Né? Então, cada empresa ela tem suas exigências. Algumas exigem, né, para fazer 0, 6, 24 horas, 2, 6, 12 horas. Então, né, cada empresa, né, tem as suas exigências aí dos tempos para a gente poder avaliar, né? E aí, então, a gente faz a diluição seriada e plaqueia pelo menos 3 diluições para a gente poder entender se zerou ou não. Quando zera, a gente sempre repete, né? Para poder entender se não foi algum erro nosso, ou se, às vezes, o micro-organismo vai ser detectado em uma outra diluição. E quando eu falo outra diluição, porque, por exemplo, aqui, vamos supor que a gente tenha feito 6 diluições seriadas, né? Então, a gente vai plaquear essas 3 últimas. Só que ainda tem essas outras 3 aqui que a gente não plaqueou. Então, na maioria dos casos, esse cálculo aqui do número de diluições que a gente faz é em função da concentração do produto. Então, vamos supor que o produto tem a concentração de 1 × 10⁸. Né? Então, você vai conseguir detectar ele na diluição de 10⁵. Na maioria das vezes são 3 logs a menos. Né? Então, a gente vai tentar detectar naquela diluição. Se não está presente, na testemunha, ela vai estar, né? Se tiver realmente na concentração de bula. Mas, quando a gente faz as combinações com os químicos, não necessariamente. Então, por isso que a gente sempre plaqueia outras diluições também. E eu falei da concentração de bula, né? Sempre que chega um produto na empresa para a gente poder fazer análise, antes de qualquer coisa, a gente faz a quantificação daquele lote. Né? Porque, às vezes, a gente tem essas tomadas de decisões das diluições que nós vamos plaquear, mas não necessariamente é aquela que tem que ser. Né? Porque, lembrando que, na bula, e mais à frente eu vou mostrar, lá tem mínimo D. Né? Então, assim, pode ser que o micro-organismo esteja em uma concentração superior àquela, né? E isso vai atrapalhar todo o seu cálculo aqui da diluição seriada. Então, o que a gente faz, então? A gente faz o plaqueamento, né? Ou microgota, ou alça de Drygalski, que depois faz as quantificações das unidades formadoras de colônia. Isso aqui simulando a mistura de tanque, né? Que é só um exemplo para vocês verem, que foi uma mistura do tricoderma, 2 e 6 horas após a mistura, em que a gente quantificou unidades formadoras de colônia, e foi com fertilizantes. Foram 4 fertilizantes diferentes, né, sendo que esse fertilizante aqui, às 6 horas, nós não detectamos micro-organismo mais. O pH baixou muito, né, foi para dessa calda, um pH de 2, né, 0,8. Então, pode ter sido isso, mas pode ser também outros componentes do fertilizante. Então, a gente consegue detectar aqui, né, as misturas, e aqui a representação, né, da colônia, onde, com 6 horas nessa mistura, né, a gente não conseguiu mais detectar o micro-organismo. Então, aqui, né, um exemplo clássico de incompatibilidade. Mas é importante a gente entender também que, quando há incompatibilidade in vitro, né, para a gente poder, né, falar 100% que isso é incompatível mesmo, mais interessante é fazer o ensaio, né, na planta. Mas, de toda forma, a gente entende que essa mistura foi deletéria para o micro-organismo, reduziu, né, a sua viabilidade ali. Quando a gente, então, simula um tratamento de semente, a gente, então, trata as sementes, né, com o defensivo e o biológico, e aí, para cada empresa, tem umas modificações. Por exemplo, tem empresa que pede para fazer uma pré-mistura e só depois de 24 horas colocar o produto biológico, ou seja, nessa pré-mistura vão estar ali os produtos químicos e só depois de 24 horas o biológico, e algumas já solicita que a mistura seja feita de uma única vez. Né? Então, a gente deixa em contato, né, com a semente, depois faz uma limpeza dessas sementes, né, uma lavagem dessas sementes, faz a diluição seriada e plaqueia e faz as avaliações. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, e esse tempo aqui ele também varia, né, para a exigência de qual micro-organismo que você está trabalhando. Por exemplo, bacilos, a gente já detectou
na semente durante 2 anos. Vou até mostrar para vocês aqui esse resultado. A gente fez uma avaliação de um tratamento de sementes, onde só tinha o Bacillus ameloliquefaciens e 2 tinham 2 inseticidas, 2 fungicidas e a própria bactéria. Então, nós fizemos avaliação ao longo do tempo, até 720 dias, e a bactéria estava ali presente. Então, dependendo do micro-organismo, é possível você ter um tratamento de sementes onde o micro-organismo vai ficar ali ainda durante muito tempo. E quais que são os limites para a gente poder definir o que é compatível e o que não é compatível? A gente gera os dados, gente, da pesquisa que a gente faz na Microbiota Brasil, e os nossos clientes que definem isso. Nós não definimos a compatibilidade dos produtos, quem define são os clientes. Então, tem as mais diferentes formas deles definirem. Então, tem alguns fabricantes que consideram compatível quando reduz até 2 logs, ainda é compatível. Para outros, a maioria também, dentro ainda de um outro nível que seria moderadamente compatível, é quando reduz mais de 2 logs, ou seja, mais de 2 expoentes, mas o micro-organismo ainda está presente, e incompatível quando o FC é igual a 0. E você não viu mais o micro-organismo, isso aí, então, é incompatibilidade. Então, na maioria das empresas, é isso aqui que eles recomendam. Mas tem também outros que recomendam que deve manter a concentração de bula, ou seja, os produtos eles já são registrados com uma concentração um pouco maior, se mesmo após a mistura manter a concentração de bula, então, é compatível, do contrário, não é. E também para outras empresas também, quando reduz até um expoente. Então, isso varia de empresa para empresa, não tem um padrão, não há um padrão para isso. E aqui que eu falei com vocês é que cada bula tem escrito ali mínimo D. Então, mínimo D. Por exemplo, às vezes a gente recebe um produto que é mínimo D 2 vezes 10 oitava, ele está em 2 vezes 10 a décima, com 2 logs a mais. Se numa mistura com produto químico desce 2 logs, ele ainda mantém a concentração de bula, que é, teoricamente, onde ele foi testado quanto à eficiência. Então, aqui só alguns exemplos, para poder mostrar para vocês, aqui de Bacillus velezensis com Cropsta, aqui mostrando uma compatibilidade. Teve uma pequena redução aqui, mas manteve dentro do mesmo log, 10 a sexta, e aqui manteve a compatibilidade ao longo do tempo. Aqui, para Bacillus velezensis também, mantendo a compatibilidade aí ao longo do tempo. Aqui, já uma mistura de Bacillus subtilis com Roundup, mostrando que houve aqui uma redução, e, inclusive, até as 24 horas, a redução foi de 2 logs. Na minha opinião, isso aqui já é um moderadamente compatível. Aqui, Tricoderma com nativo. Então, aqui houve também, ao longo do tempo, uma redução de UFC, mas ele ainda se manteve presente, então poderia ser também moderadamente compatível. Agora, esse daqui é bem interessante, que é a compatibilidade com fertilizante, um óxido cuproso, que a gente sabe que tem efeito sobre fungos. E aqui é Purpuracilo lilacino. Nesse caso, já na mistura após 1 hora, no plaqueamento após 1 hora, zerou o UFC. Então, mostrando aqui incompatibilidade. E a gente não vê a mesma coisa para a tricoderma, nas condições em que o ensaio foi feito. Na interação desses produtos, não houve uma incompatibilidade. E por que é importante a gente falar sobre isso? Que a gente não pode extrapolar. Não é porque um determinado produto ele foi incompatível para um fungo que vai ser para o outro. Então, a gente não pode extrapolar. Então, a gente tem que trabalhar isoladamente cada biológico com cada produto separado. Aqui mais alguns exemplos de interação de nematicidas com pocônia, aqui 2 ativos nematicidas diferentes, mostrando aqui compatibilidade após 24 horas. A mesma coisa para tricoderma também, mostrando compatibilidade após 24 horas, e aqui as colônias. Para Bacillus ameloliquefaciens também, esses 2 nematicidas químicos
foram compatíveis após 24 horas da cauda. E eu trouxe aqui um exemplo de mistura simples e mistura complexa. Né? A mistura complexa é a realidade do agricultor. Né? Eles basicamente não vai aplicar um biológico com um químico apenas. Né? Então, aqui é só para mostrar mistura simples. Mistura simples, tá? Interagindo, né, o químico com pocônia. E a gente observa aqui que teve fungicida que abaixou, né, um log logo nas 4 primeiras horas, né, isso se manteve depois nas 24, e confere a essa ilustração aqui, a gente consegue ver facilmente, né, na colônia, na placa, e mostrando aqui essa redução ao longo do tempo. Né? Essa redução aqui ela não é tão drástica, né? Mas quando a gente faz misturas complexas, e esse mesmo produto está presente, a gente observa que teve uma drástica redução. Na testemunha está 4 vezes 10 à quarta, que foi para 1 vezes 10 à segunda, com 4 horas, e após 24 horas zerou. Né? Então, mostrando aí a importância de entender as misturas, tá, gente? Aqui, por exemplo, no tratamento 9, são 5 produtos diferentes. No tratamento 10, 4 produtos diferentes. E aqui, no tratamento 9, por exemplo, que foram 5 produtos diferentes, manteve a viabilidade quando comparado com a testemunha. E aqui, que foi até um produto a menos, né, a viabilidade ela não se manteve. Né? Então, o número de produtos também, né, não vai significar muita coisa. É importante que a pesquisa seja feita e que seja avaliada a viabilidade. Tem um trabalho muito interessante, na verdade são 2, né, do grupo de pesquisa da doutora Andressa Machado. Eles fizeram um estudo sobre compatibilidade in vitro de alguns bionematicidas com herbicidas, e eles observaram que 2 herbicidas, né, geraram incompatibilidade para bacilos firmos e para pocônia. Eles, então, tiveram interesse em validar isso na planta. O que eles observaram, então? Um resultado diferente. Né? Observaram que, quando esse herbicida ele foi aplicado com pocônia, né, na braquiária, na soja, houve redução do nematóide. A mesma coisa aconteceu quando aplicou bacilos na soja, né, que foi feito um ensaio com sucessão, né, braquiária e soja. E é muito interessante isso aqui, porque eles observaram que, na presença do herbicida, houve, na verdade, uma maior redução do nematóide, né, sendo aí superior a 50%. Né? Então, mostrando como que é importante, quando a gente vê uma inviabilidade do micro-organismo ou uma redução drástica, né, que seja feito um ensaio de eficácia na planta. E é possível a gente cravar valores? Né? Os resultados que a gente tem in vitro não correspondem, né, diretamente aos resultados em vivo, em alguns casos, como mostram os trabalhos de Ribeiro, né, que não há uma correspondência. Foi inviável in vitro e foi eficaz, né, quando fez ensaio na planta. Né? E como que ela é feita? Né, como é feita a tomada de decisão sobre o que é compatível ou não? Nós não temos um padrão internacional ou brasileiro para isso. Né? O que a gente deve focar, então? Na concentração, no resultado agronômico? Né? Então, o melhor cenário é se a gente tivesse um limite de eficácia do produto. Se a gente tivesse um limite de eficácia do produto, a gente poderia correlacionar com a viabilidade, né, dos micro-organismos. E como seria isso? Caso a gente tivesse essa informação aqui, da faixa de eficácia agronômica, né, nós poderíamos entender, olha, a mistura a 2 horas ficou nessa faixa, a mistura a 4 horas também, a mistura a 8 horas também manteve nessa faixa, mas a mistura B, 16 horas, ficou fora dela. Então, aí seria uma incompatibilidade. Algo que também poderia nos ajudar a interpretar, né, caso as empresas fornecessem, né, essa variação aí. A gente poderia também, então, entender, depois de um ensaio de UFC, né, de viabilidade, a gente entenderia é compatível ou não é compatível. É muito importante que nós respeitemos, né, as práticas
boas práticas recomendadas para aplicação de um biológico, né? Não vou ficar falando aqui, meu tempo já até acabou. Né? E em relação às considerações finais, as informações sobre compatibilidade, elas devem ser geradas pelos fabricantes, tá, gente? Essa é a minha opinião sobre isso, fabricantes que têm que gerar essas informações. Se as empresas fornecessem essa faixa de eficácia, né, seria fácil da gente poder também trabalhar, né, com a compatibilidade ou incompatibilidade. Quando há uma redução de UFC ou 100% de inativação, né, merece ser investigado na presença da planta. Sempre que possível, aplicar separado. Sabemos que a realidade não é essa, mas, né, se possível. Defensivos químicos, eles estão sendo desenvolvidos para serem compatíveis com os biológicos, então a gente vai ter um cenário melhor, né, futuramente. E também algumas empresas já falam em encapsulamento de micro-organismos com diferentes componentes. E aí, é isso, gente. Muito obrigada. Estou à disposição. Nossos agradecimentos à doutora Thalita Monteiro pela sua palestra. E abrimos, então, o último espaço de discussões desse primeiro dia. Pode ir lá, Omar. Se não me engano, a senhora me mencionou que só teria uma sugestão de ação para o plano? Eu vejo algumas. E, assim, uma delas, a gente estava até conversando, né, Glauco, no café, quando eu fui investigar sobre quem seria responsável por uma mistura, né, de um biológico com químico, assim, eu acho que aparentemente não existe, parece, né, e a gente pode até ver melhor na legislação, mas eu não encontrei isso, que no receituário agronômico para produtos biológicos, parece que os biológicos foram dispensados de receituário agronômico. Então, é algo importante, né, da gente regulamentar, caso seja dessa forma, né, não existe algo específico para biológicos, mas se a gente pensar que são defensivos e afins, aí tudo bem, né? Mas, por exemplo, quem é o responsável por uma aplicação de uma mistura que gera incompatibilidade? Né, isso não existe, a gente não tem como, né, determinar, porque eu acho que não, né, a gente não tem como, inclusive, responsabilizar ninguém, né? Mas, de toda forma, as empresas produtoras dos biológicos são elas que têm que fornecer essas informações sobre compatibilidade ou não, né? E eu acho importante, né, a gente poder entender também, né, no receituário agronômico, se tem a necessidade de colocar, né, o biológico ou se ele é dispensado realmente disso. Porque, do contrário, né, é importante alertar, né, sobre a mistura de produtos biológicos que são micro-organismos vivos, né, terem ou não essa possibilidade de ser inativado. Né? Você compra um produto que você vai usar misturado e ele não vai funcionar porque matou o micro-organismo. Até amanhã teremos a resposta, que estamos consultando o coordenador nacional de agrotóxicos. Que bom. Então, assim, claro, se a gente tivesse uma padronização de metodologias, Omar, seria mais fácil da gente poder comparar, né, resultados de quem produz, né, com resultados de quem quer pesquisar, porque, por exemplo, eu recebo com muita frequência produtores querendo entender se o biológico que ele usa vai ser compatível com alguns produtos químicos. Aí ele manda e a gente faz os testes. Né? Então, assim, é interessante ter uma padronização, né, de metodologia. Seria muito legal se a gente conseguisse fazer isso para poder, né, ter uma reprodutibilidade. O que você faz vai ser igual ao que eu faço, ou pelo menos próximo disso. Né? Só que essa metodologia não seria específica para cada produto ou para cada bionematicida? Ou para cada agrotóxico? Então, de forma geral, as recomendações são tratamento de semente ou mistura em tanque. Né? Então, a gente teria que simular essas condições. Então, colocar uma concentração de tanque semelhante e avaliar, ou o tratamento de semente. Né? Então, não teria grandes variações, na verdade, né, entre um produto e outro. Mas o mais interessante é, depois dessa exposição, né, como que a gente quantifica isso? Né? O UFC, plaqueando no meio de cultivo, né, como que seria? Então, acho que talvez seria interessante a gente... É difícil a gente regulamentar isso, né? Mas se a gente tivesse realmente metodologias que a gente pudesse comparar, né, o que você faz com o que eu faço, auxiliaria muito na tomada de decisão. A senhora teria uma sugestão?
De padronização? Teria sugestão, porque boa parte das empresas produtoras de biológicos que eu faço ensaios utiliza mais ou menos a mesma metodologia, que são as metodologias 2 e 3, né? Simulando uma mistura de tanque ou simulando tratamento de semente. Né? Que é semelhante também ao que é feito para inoculantes. Não tem muita diferença. Né? A forma de diluição seriada e plaqueamento. Eu acho que é importante essa questão que foi levantado de verificar como a legislação da mistura de tanque trata ou não o biológico, porque, por exemplo, eu trabalho bastante com café. E as empresas de nematicida para café, tanto químico quanto biológico, a pegada que eles estão querendo agora é saber se o produto que eles têm vai bem na aplicação com herbicida. Porque o produtor não quer ter um serviço a mais. Uhum. E tem um momento pré-colheita em que ele vai fazer o trato cultural para manter o café limpo para a colheita. Então esse seria um momento de interesse, porque ainda estaria dentro da faixa de compatibilidade com a colheita e, portanto, ele faria essa aplicação. Então é algo para o qual nós temos que olhar, a depender da cultura, é foco das empresas, e eu concordo com você. Quem tem que trazer na bula, se é compatível, é a empresa. O agrônomo tem que ser responsável por, tendo a informação da empresa, utilizar a boa técnica para recomendar no receituário para que o seu consultado, né, para que o produtor use corretamente. A partir daí, então, a empresa cumpriu com a parte dela, entregou a informação, o agrônomo passou o receituário com o limite daquilo que era possível dentro daquilo que o produtor vai e quer usar, e aí o produtor, por fim, vai fazer a utilização. Se a empresa não for responsabilizada por ter essa informação, o agrônomo não tem como atender. Porque mesmo que ele tenha uma informação sua, ela não é uma informação que ela é garantida oficial. pelo... Exatamente. E aí, ninguém vai se responsabilizar juridicamente. Então, eu acho que esse seria um primeiro passo, sim. E aí, a questão de ajuste metodológico, eu acho que é o de menos, né? Porque tem, como você falou, as metodologias, muitas delas já bem sedimentadas, né, e padronizadas. Ter essa responsabilidade, eu acho que é mais importante. Porque, assim, eu nunca parei para pensar, né? Quando eu fui fazer a palestra, eu falei, gente, mas quem que é o responsável por uma cauda que teve incompatibilidade, né? Quem que é responsável por dar as informações? Quem é responsável por usar da forma correta? Então, isso não está muito bem amarrado, né? Mas talvez a gente tenha as respostas ali na... então tá bom. Nós temos uma pergunta, então, aqui do chat. Doutora Thalita, comente sobre a produção on-farm de biológicos. Quais as vantagens e desvantagens? Então, eu não faço produção on-farm, então né, eu não tenho como falar, né? Eu faço controle de qualidade, tá? De produtos on-farm. E a realidade do sistema aberto, né? Ela é uma realidade um pouco crítica, né? Porque de todas as análises que a gente já fez, e foram quase 500, né? Todos têm mais contaminante que o ativo em sistema aberto, né? Quando o ativo está detectável, né? Que às vezes a gente não detecta ele também. Então, eu sou só do controle de qualidade, né? Que eu saberia falar, mas tem vários outros micro-organismos ali presentes, então... para avaliar uma compatibilidade, acho que deve ser até algo muito complicado, difícil, né? Mas, né, a produção farm está aí, né? Está sendo regulamentada pelo Ministério da Agricultura, né? E a gente, né, fica ansioso aí pelos próximos desdobramentos, né? Imagino que não é fácil para vocês também regulamentar isso. Mas assim, a produção farm ela também pode ser em sistema fechado, né, gente? Então, a gente também recebe amostras de sistema fechado para avaliação. E a realidade é outra, né? Quando tem contaminante é muito baixo, na maioria dos casos não tem, né? E tem uma maior padronização entre os lotes, né?
porque isso também é muito importante. A gente já fez análises do mesmo produtor ao longo do tempo, e a variação ali, mesmo usando a mesma cepa, o mesmo bioreator, né, o mesmo meio de cultivo, dá variações. Então, ele não tem como ter um padrão, né, entre os produtos que ele vai aplicar, né? Então, o sistema fechado ele facilita isso, né, além de que também, né, dá até mais segurança para quem está manipulando os micro-organismos. Boa tarde, doutora Thalita. Eu sou o Ivo, eu trabalho aqui na Mano Júlio. A maior realidade que nós temos hoje é o problema da incompatibilidade com o biológico. Isso que a senhora já nos mostrou aqui, eu realizo na nossa unidade. Uma das grandes problemáticas que nós temos é a grande quantidade de composto químico. Observe que quando eu tenho uma ordem de serviço com 6 químicos e 2 a 3 biológicos, os fungos se sobressaem. A senhora tem resultados semelhantes? A senhora destaca algum motivo? E a senhora também já viu isso com pesquisas em andamento? Você está falando de misturar químicos com mais de um biológico, e aí fica difícil quantificar porque alguns crescem primeiro, né? É isso? Não. O meu objetivo, minha dúvida está em saber se a senhora também observou se a compatibilidade com o químico e o biológico separado, certo? Com cada químico, e depois uma grande gama de químicos com o mesmo biológico. Ah, tá. Misturas simples e misturas complexas, Exato. né? A tendência das misturas simples, né, é dar uma maior porcentagem, né, de frequência, né, de compatibilidade, enquanto que nas misturas complexas, né, é mais comum de você ver incompatibilidade. A gente fala, né, de compatibilidade, incompatibilidade aqui, gente, a gente já avaliou, né, assim, milhares de tratamentos diferentes. Na maioria dos casos, da compatibilidade, tá? Né? Vou deixar um cenário mais animador aqui, né? Mas tem muitas misturas que são incompatíveis, né? Muitos produtos que a gente já sabe que não pode misturar, e isso a gente tem que levar em consideração, né, na hora de aplicar o biológico. Mas isso aí acontece realmente. Quando são as misturas simples, a tendência é de ser compatível com mais frequência, e misturas complexas de ser mais incompatível. Principalmente quando os produtos têm muitos surfactantes, né, na sua formulação. E aí, realmente, esses surfactantes têm um efeito mais comum, né, ser deletério aos micro-organismos. Mais uma pergunta aqui no chat. Existe demanda real para laboratórios privados para essas análises de biológicos? De compatibilidade? Sim, é o que a gente mais faz na nossa empresa, é compatibilidade, né, de biológicos com químicos. Não é fácil fazer, né? Não é fácil fazer misturas, por exemplo. Eu acabei não falando aqui de biológicos com biológicos, tá, gente? Mas todos que eu já testei até hoje foram compatíveis, né? Biológico com biológico. A grande dificuldade é quando você está trabalhando com misturas de 2 produtos que eles estão em concentrações diferentes. E você, por exemplo, são 2 fungos, né? Que você só vai cultivar em BDA. E aí um está 1 × 10⁸, um está 1 × 10⁴. Aí você só vai quantificar o que cresceu primeiro, que é o que está mais concentrado. O outro você não consegue ver na diluição, né? Mas, de forma geral, quando eles estão em concentrações que a gente consegue separar os 2, é sempre compatível. Nunca vi incompatibilidade entre biológicos, pelo menos dos que eu já testei, né? E eu acho que sim. Né? A minha realidade é essa. Ele fez um complemento na pergunta se estruturas de laboratórios de análise de sementes e nematóides são parecidas. Análise de sementes e de nematóides? Não, são bem diferentes, inclusive, né? Porque a estrutura que você tem que ter para fazer uma análise, né? A gente tem CIP-Agro para fazer controle de qualidade de bioinsumos, né? E é uma certificação exigida para emitir laudos de controle de qualidade de produtos biológicos, principalmente para registro, mas para fazer essas análises de compatibilidade não preciso ter esse credenciamento, né? Mas eu tenho que ter estruturas para manipular os micro-organismos, eu tenho que ter uma câmara de fluxo, tem que ter autoclave para autoclavar os materiais, estufa para esterilizar. E algo muito importante, principalmente que quando você vai trabalhar com amostras que você não sabe o que é que tem ali, né, que é o caso dos produtos on-farm, que você tem que ter uma cabine de segurança nível 2. Então, a gente também tem na nossa empresa, né, além das nossas câmaras de fluxos normais, a gente tem também uma cabine de segurança nível 2, né, para proteger quem está manipulando um produto que você não sabe que tem ali dentro. Mais uma pergunta no chat. Doutora Thalita, em sua opinião,
Acho que essa já foi até respondida durante a palestra. Todos os biológicos devem ter receituário agronômico? Por quê? Atualmente, alguns biológicos, a legislação dispensa o receituário? Então, a gente tem essa dúvida, principalmente o pessoal do Ministério aqui, né, também está com essa dúvida. Amanhã a gente vai poder responder essa pergunta. Thalita, tem uma curiosidade. A gente está agora com a tendência dos metabólitos de micro-organismo, que aparentemente está mais próximo do químico. E a compatibilidade deles? Então, é complexo, né, falar sobre a compatibilidade dos metabólitos, porque a gente teria que ter alguma coisa para a gente poder quantificar, né, in vitro, se for para a gente avaliar em condições controladas, in vitro, né, Rosângela? O que a gente poderia fazer é, caso esses metabólitos sejam, por exemplo, metabólitos do metabolismo primário, né, alguma enzima, nós poderíamos ver se, após um determinado tempo, aquelas enzimas ainda, né, após o contato com o químico, elas ainda estejam ativas, né? Poderíamos quantificar, né, a atividade enzimática. Ou alguns outros metabólitos, por exemplo, toxinas, né, a gente poderia também detectar. Mas produtos químicos podem, né, certamente, né, inativar os metabólitos também, né? Então, assim, o ideal seria fazer ensaios em condições onde a planta esteja presente, para poder, de fato, entender, né, se há ou não essa compatibilidade. Agora, uma outra coisa também que daria para fazer, que caso esse metabólito tenha um efeito direto sobre o nematóide, né, o que daria também para ser feito é expor esse metabólito a um produto defensivo, né, e aí, depois de um certo período, né, aplicar, por exemplo, no nematóide, poder entender o que está acontecendo. Mas o problema é que o químico iria junto, né? Aí teria que ter o químico separado e o metabólito separado, duas testemunhas para poder entender, né? Mas para metabólitos realmente é um pouco mais difícil de, né, chegar nessa in vitro, né, nesses ensaios. Mas talvez dessa forma, se for um efeito direto sobre nematóides, mas muitos desses metabólitos eles têm efeito de indução de resistência, né? Então, se a gente tiver como, por exemplo, entender qual gene está sendo expresso, daria também, né, para a gente poder quantificar esse gene, ou os genes, né, ao longo do tempo, né, na presença ou ausência do químico. Mas, né, para algo de rotina, né, é algo complicado para poder fazer, né? Só uma curiosidade, Thalita. O que tem... não sei se você mostrou, desculpa se eu perdi. O que influencia mais na incompatibilidade? É o princípio ativo propriamente ou a formulação? Ou não tem ainda esse trabalho, essa comparação? O que a gente observa é que, por exemplo, para diferentes produtos à base de um mesmo ativo, a gente tem casos em que há variações de compatibilidade, né? Como eu falei, por exemplo, do glifosato. Né, como a gente vê, quando você utiliza o ativo sozinho, tem uma compatibilidade legal, e dependendo dos inertes utilizados ali na formulação, diferentes sais, aí tem um efeito deletério sobre os micro-organismos. Então, varia muito, né, de cada caso, né? É importante realmente que leve em consideração o produto, né, e não o ativo em separado, né? Como a gente... produto por produto, e não o princípio ativo. Não, né? princípio ativo não. Porque na maioria dos casos, os surfactantes ali, né, eles têm um efeito bem forte. Tem até um trabalho que eu mostrei aí, que na verdade é uma revisão, onde eles fizeram um estudo sobre pesticidas de forma geral, né, agruparam vários artigos, efeitos de pesticidas em insetos, em micro-organismos, em animais, em células, e eles observaram que o efeito da mistura ativo inerte é mais forte, mais tóxico do que o do ativo sozinho. Então, como os biológicos eles são recentes, gente, são novos, né? Há pouco tempo que a gente está usando, espera-se, né? Eu sou otimista, né? Eu acho que nos próximos anos vão surgir, né, formulações que sejam cada vez mais compatíveis com os biológicos, né? Até mesmo porque hoje as grandes empresas de químicos têm seus pacotes de biológicos também, né? Então, eu acho que, né, com o tempo a gente não vai ter tanta, né, preocupação, né, como a gente tem atualmente, porque os químicos não foram feitos para ser misturados com os biológicos, né? Mas eles vão ser, de agora para frente,
desenvolvidos para isso. A tendência é se ajustar, né? É uma coisa nova, por mais que o biológico ainda esteja crescendo e tudo, né? Mas a gente ainda está aprendendo muito. Inclusive, a própria regulamentação ainda está, aos poucos, sendo aprimorada, né? Tem coisa ainda para ser publicado, enfim. Então, realmente é com o tempo mesmo que a gente vai, mas eu acredito nisso também, que isso vai se adequar, né, no tempo certo. No tempo certo, não. No tempo que vai ser necessário para chegar à adequação, né? E até porque muitas dúvidas vão surgindo até da gente que trabalha com isso, né, com o tempo. A senhora tem testado compatibilidade entre químicos? O que dizer sobre Entre isso? químicos, Sim. não. Boa tarde, doutora. Meu nome Boa é tarde. Anderson, sou engenheiro agrônomo e trabalho diretamente no comercial. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão das concentrações. A gente vê no mercado que tem muitos produtos e várias concentrações. E o produtor, lá na ponta, ele sempre está perguntando, mas qual a sua concentração? Podemos concluir que quanto mais concentrado, melhor? E outro ponto importante na questão do pH dessa calda. Nós observamos ali que até conforme algumas misturas, o pH mais elevado ele até multiplicou aumentou a concentração. Podemos concluir que o pH baixo ele vai ser mais prejudicial do que um pH mais elevado? De forma geral, os micro-organismos eles tendem a ter estabilidade das suas membranas, né, em pHs mais medianos, né? Então, em torno ali de 6, né, é uma faixa ideal, tanto para bactéria quanto para fungo, né? pHs muito baixos, né, é ruim para os dois, e também muito alto. E em relação a... Outra pergunta? Concentração. Concentração do micro-organismo? Do micro-organismo em si. Olha, o que tem que levar em consideração é a dose recomendada pelo fabricante, né? Porque isso vai variar, tá? Não significa que porque é tricoderma que a dose tem que ser igual, a concentração tem que ser igual para tudo, né? A gente tem que trabalhar com que cada isolado ele é diferente, né? Ele tem uma performance diferente, porque os micro-organismos eles nem sempre têm efeito apenas direto, né? Ele tem efeito também dos metabólitos que eles produzem. E cada isolado pode produzir seus metabólitos em diferentes concentrações, né? Associar com a planta das mais diversas formas, né? Alguns são colonizadores do sistema radicular, outros não são, né? Isso pode variar de isolado para isolado, pode variar, inclusive, da interação do próprio micro-organismo com a espécie vegetal, né? Então, a concentração ela não é um fator determinante. O fator determinante é você usar a dose recomendada pelo fabricante. Uma salva de palmas para a doutora Thalita. Obrigada, gente.